Pelé, quase perfeito. Pelé e Rivelino, o time que quebrou o tabu de 11 anos no Campeonato Paulista. Então. Sim, nem o rei foi perfeito. Não vestiu o santo manto corintiano e não testemunhou dentro do campo a explosão campeã da Fiel. Só essa glória Deus lhe negou, justo castigo. Ainda menino, Pelé viu o Corinthians entrar em sua vida. Sua primeira partida oficial foi contra um dos mais de 50 clubes que tem Corinthians como nome só no estado de São Paulo, o Corinthians de Santo André. E nesse jogo ele marcou o primeiro de seus 1.279 gols, precisamente no dia 7 de setembro de 1956, a 1 mês e 13 dias de completar 17 anos. Quando enfrentou o maior dos Corinthians pela primeira vez em 16 de abril de 1957, o Santos venceu por 5-3 e Pelé deixou a sua marca uma vez. Antes, no entanto, de aprontar sua primeira grande maldade contra o Timão, fez mais 3 jogos com uma derrota e 2 empates, num dos quais marcou os 3 gols santistas. Mas foi no dia 22 de dezembro de 1957 que a Fiel percebeu que ali estava uma pedra no caminho, melhor dizendo, uma montanha. O Corinthians vinha invicto há 35 jogos. Havia ganho a ambicionada Taça dos Invictos, que era ofertada pelo jornal A Gazeta Esportiva, exatamente no empate de 3-3 em que Pelé fizera os 3 gols do adversário e foi jogar na Vila Belmiro. Já se falava muito de Pelé, mas o Corinthians, o líder do Campeonato Paulista, podia ser campeão ali, bastava vencer, posto que estava a 3 pontos da frente do São Paulo, segundo colocado. Sempre bom lembrar que o Campeonato Paulista, no seu início até os anos 69, 1969, ele era pontos corridos. Bem marcado, Pelé não andava em campo. Olavo, experiente zagueiro corintiano, fazia uma partida perfeita. Até que Pelé se deu conta que com Olavo em estado de graça, ninguém marcaria um gol na defesa corintiana. E tantas vezes que acabou desequilibrando o zagueiro, levando-o a revidar uma agressão. Resultado: o árbitro expulsou a ambos. Olavo via interrompida ali uma impressionante série de 155 partidas inteiras jogadas consecutivamente. Tudo por causa daquele pirralho. Minutos depois, pelo corredor que a ausência de Olavo deixou aberto, o ponta-direita do Orval fez o gol que quebrou a invencibilidade corintiana e que, somado à derrota no domingo seguinte para o São Paulo, impediu que o Corinthians fosse campeão pela 16ª vez. Ninguém sabia ainda, mas ali não só começou o tabu de 11 anos sem vitória corintiana sobre o Santos pelo Campeonato Paulista, como também 1957 marcou o terceiro de 22 anos em que o Corinthians não comemorou um grande título sequer, jejum quebrado apenas em outubro de 1977, no mês em que Pelé abandonou o futebol definitivamente, já nos Estados Unidos, onde defendeu o Cosmos de Nova York. Pelé havia se despedido do futebol brasileiro em 1974 e deu seu adeus definitivo no dia 1º de outubro de 1977. O Corinthians quebrou o jejum em 13 de outubro do mesmo ano. Coincidência? Claro que não. Deus não quis dar tudo ao Rei Pelé. Basta dizer que entre o ano em que o Corinthians brotou, em 1910, e o nascimento de Pelé, em 1940, o Timão foi 11 vezes campeão paulista. Os outros 4 títulos foram conquistados entre 1940 e 54. Em 1955, o Santos foi o campeão e no ano seguinte Pelé chegou à Vila Belmiro. Nos já 18 anos pós-Pelé, o Timão ganhou o Paulistão mais 6 vezes, um título a cada 3 anos sem o rei. Pelé jogou 41 vezes contra o Corinthians, ganhou 23, perdeu apenas 5. Em nenhum outro time marcou tantos gols, exatos 49, mais que um por jogo. Sua última partida diante do Timão, porém, no dia 29 de setembro de 1974, terminou com a vitória corintiana por 1-0, gol de Rivelino, diante de 66.871 torcedores no Pacaembu, um recorde. E Pelé saiu machucado aos 32 minutos e meio do primeiro tempo. Se não, nunca tive nada contra o Corinthians. Apenas precisava calar logo aquela massa incrível. Se não calasse, a torcida ganharia o jogo. É a palavra do rei. De fato, em 6 de março de 1968 ele demorou a marcar. Demorou tanto que não marcou. Mas Paulo Borges e Flávio marcaram os 2 gols que fizeram do tabu tábula rasa. Essa festa Pelé viu. A maior festa, porém, a festa da Fiel campeã. Essa ele nunca viu, nem verá como jogador. Que pena, rei. Neto, campeão brasileiro de 1990.
comemoração alvinegra. A taça e o carrão rabo de peixe ganhos no concurso mais querido do Brasil. Os louros da vitória abraçam o distintivo glorioso que Amilcar Barbouri, com o escudo original, simbolizou como poucos. Lembrando que o escudo original foi desenhado pelo irmão do Amilcar, o Hermógenes Barbouri. Esse aqui é um Cinca. Me parece ser um Cinca. Cinca Chambord. Aqui, Corinthians campeão do centenário. A Gazeta, São Paulo, sábado, 4 de janeiro de 1941. Era uma rememoração, né? Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha aqui se você acha que vai gostar do assunto. Eu sempre trago aqui livros sobre a história do nosso amado Coringão. E se você quiser e puder fazer uma contribuição para manter o canal ativo, o Pix tá aí na descrição. Valeu, muito obrigado a quem acompanha até aqui. É nóis e vai Corinthians.